Olá pessoal, meu nome é Yuster, eu sou da Superintendência Regional de Ensino de Unai, trabalho no Núcleo de Tecnologia Educacional NTE, sou responsável pela parte de informática das escolas e vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre a importância da tecnologia da informação e comunicação nas escolas. Por que desse vídeo? Muitas vezes as pessoas nos procuravam, tanto diretores como alguns especialistas, para a gente falar para os professores justamente sobre a importância da tecnologia na educação de uma maneira geral. Só que muitas vezes era complicado para a gente estar sempre em algumas escolas por conta do horário da reunião dos professores, né? Muitas vezes é fora do nosso horário. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para sensibilizar os professores no uso da tecnologia da informação nas escolas. Por quê? Porque a tecnologia, mal ou bem, ela está chegando nas escolas. Devagar, mas está chegando. Olha só, quando eu comecei no estado, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, nós podíamos contar nos dedos as escolas que tinham laboratório de informática. A internet, então, era uma coisa assim de outro mundo, né? Hoje é o contrário. Você vê, todas as escolas hoje têm internet, né? Todas as escolas hoje da nossa regional, ou seja, as 36 escolas, têm laboratório de informática. Sim, tem algumas, né, que têm alguns problemas, se eu não me engano são só 2, mas por motivos de reformas. Mas já tem os computadores à disposição para que, quando o laboratório ficar pronto, a gente já consiga instalar. Então, quer dizer, é algo assim que já não está tão distante mais, já é uma realidade nas escolas. Lógico, nós temos alguns problemas, sim, temos alguns problemas que a gente vai até discutir mais para frente. Mas a finalidade desse vídeo é justamente discutir esses problemas e sensibilizar os professores para que eles venham a utilizar essas tecnologias que estão à nossa disposição, não é verdade? Bom, falando um pouquinho sobre a importância da tecnologia em nossas vidas. No mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, é de fundamental importância. A gente sabe hoje que praticamente não se consegue nem realizar alguns trabalhos se não for com o uso da tecnologia. Quem imagina hoje um engenheiro, por exemplo, desenhando a planta de uma casa naquelas pranchetas com régua e caneta? Tudo se faz com computador, né? Imagine, por exemplo, um médico fazendo uma operação num doente, por exemplo, né? Ele é todo cercado de diversos aparelhos. Então, o que acontece? A tecnologia está presente praticamente em todos os setores da nossa sociedade. E ela é de fundamental importância em nossas vidas atualmente. Quantas coisas mudaram com o uso da tecnologia? Isso muito recentemente, no nosso lar, por exemplo, né, na nossa casa, no nosso carro, até na nossa maneira de agir. Quantas coisas mudaram em função de quê? Da tecnologia, né? Ou seja, de artefatos tecnológicos que surgiram, né, e estão impactando diretamente na nossa vida cotidiana, não é verdade? Então, assim, a gente pode dizer que o século XXI é marcado pela tecnologia. E, com certeza, as futuras gerações vão se beneficiar mais e mais de toda essa tecnologia que nós estamos vivenciando atualmente. A tecnologia, então, são possibilidades, né? Quanto mais tecnologia nós temos em nossas vidas, mais possibilidades nós temos. E quanto mais possibilidade temos, podemos fazer melhores escolhas. É lógico, ou seja, quanto mais possibilidades eu tenho condições de escolher melhor, né? De ter uma boa escolha. O ciclo de vida da tecnologia era muito longo anteriormente, né? Muitas vezes as pessoas viviam a vida inteira, né, utilizando aquela mesma tecnologia que começou a usar lá na sua infância, por exemplo. Hoje é totalmente o contrário, ou seja, a tecnologia ela vem e vai de uma maneira extremamente rápida, né? Quantas tecnologias nós usamos há bem pouco tempo atrás e que hoje já não é mais utilizada? Por exemplo, quem usa tocador de MP3? É algo que surgiu há bem pouco tempo atrás. Não tem o quê? Não tem uns 10 anos, talvez? Mas hoje, em 2017, praticamente eu não vejo mais ninguém utilizar tocador de MP3. O que as pessoas utilizam? Celular. Então, quer dizer, é algo, né, que veio, teve um impacto muito grande, mas passou. Então, também a era da tecnologia ela é marcada por tecnologias que vêm e vão
e nós temos que se adaptar, né? Nós temos que estar sempre se atualizando. Não dá mais para dizer, olha, eu uso essa determinada situação, uma determinada tecnologia, e isso vai digamos, me servir para o resto da minha vida. Na verdade, não é bem assim. Tá? Hoje, o impossível está se tornando cada vez mais rápido. Por quê? Por causa da tecnologia. Né? Ou seja, algo que era impossível de acontecer há um tempo atrás, né, como a própria Marta Gabriel, uma estudiosa, né, uma educadora que estuda muito a questão das tecnologias no contexto educacional, ela fala isso, que o impossível está se tornando possível cada vez mais rápido. E isso é verdade. Né? Quanta coisa era praticamente impossível de acontecer há um certo tempo atrás, e hoje é perfeitamente normal. Né? Um exemplo até meio bobo que eu gosto muito de citar: se eu quiser saber hoje, agora, nesse exato momento, como é que está o tempo, a temperatura, se está chovendo, se o trânsito está bom, lá em Tóquio, por exemplo, agora, nesse exato instante, eu consigo saber, utilizando, logicamente, a internet, coisa que há bem pouco tempo atrás era praticamente impossível, né, de eu sentado aqui na minha cadeirinha saber dessas situações. Né? Então é algo assim que a tecnologia nos propicia muitas coisas interessantes. Né? Bom, o avanço tecnológico está se dando de uma maneira, como eu falei, muito rápida. Né? O avanço tecnológico em alguns setores é extremamente rápido e modifica muito as nossas vidas. Olha um exemplo clássico aqui. Olha só como é que era um carro, né? Os primeiros automóveis lá no início do século, né? no início do século XX, né? E olha um carro hoje, ou seja, extremamente diferente, bem diferente, e com uma senhora tecnologia embutida, porque aqui não é só a questão do visual, né? É questão da tecnologia empregada, né, em diversos sistemas no carro atualmente. Tá? Então, quer dizer, além somente do visual, mudou radicalmente diversos conceitos. Um outro exemplo, né, no caso dos celulares. Olha só o primeiro celular, era um trambolho. Né? E olha o celular atualmente. Isso aqui basicamente eu não posso nem ser chamado de celular. Isso aqui basicamente um computador, não é verdade? Quantas funcionalidades que você agrega a um celular. Né? Mas, e a nossa boa e velha escola? O que aconteceu nesse século que nós estamos vivendo, né, de extrema utilização da tecnologia? Como é que a escola se posicionou nessa situação? Olha só. Então aqui eu tenho uma sala há 100 anos atrás e uma sala de hoje. Pergunto, o que mudou? Temos o professor na frente, os alunos sentados em fila, um atrás do outro, né, utilizando livros, cadernos, lápis, caneta. Né? Então, quer dizer, todo esse avanço que nós observamos na nossa sociedade nesse último século, e a sala de aula ainda continua da mesma forma. Não estou dizendo que esse modelo seja um modelo ineficiente, não é isso. Não estou aqui, digamos assim, condenando essa escola. A minha intenção não é essa. Só que, como eu falei no início, hoje nós temos o quê? Possibilidades trazidas pela educação. Então, essa sala de aula tradicional, ela pode ser modificada. Por que eu tenho que sentar os alunos um na frente do outro? Né? Por que eu tenho que utilizar livros e cadernos, lápis? Né? Quer dizer, não estou também dizendo que isso não seja eficiente. Claro, é eficiente sim. Mas eu tenho possibilidades. Por quê? Pelo emprego da tecnologia. Né? Quantas tecnologias eu tenho à disposição dos alunos hoje? Como eu falei, tecnologias são possibilidades. Nessa primeira foto, eu não tinha essa possibilidade. Né? Então, ou seja, o que mais existia de mais moderno era isso. Hoje em dia, não. Eu tenho outras situações onde eu posso estar empregando para o quê? Melhorar a minha prática docente, melhorar a minha aula, trazer essa aula para um contexto mais atual. Não é verdade? Bom, a revista Nova Escola, em uma das suas publicações, ela enfatizou que as 6 características básicas para um professor do século XXI. Né? E uma dessas características é o quê? Usar as novas tecnologias. Então, ou seja, o professor ele tem que estar antenado.
Ele tem que estar ligado no que está se passando ao redor. Né? Por quê? Porque muitas vezes o aluno é do século XXI, mas o professor é lá do século XIX. Ou seja, o professor está utilizando um método que muitas vezes, né, foi utilizado com sucesso lá no século XIX. Como eu falei também, não estou dizendo que seja ruim, não é isso. Mas hoje, mais uma vez, possibilidades através do uso de quê? Do emprego da tecnologia. Aí os professores falam assim, né, eu tenho resistência a usar as tecnologias na escola. E realmente, tudo que é novo gera resistência. Né? Muitas vezes as escolas e os professores não estão preparados para lidar com as novas tecnologias, e é verdade. Olha só, aqui uma pesquisa, né, que o Instituto Claro fez, né, quem mais resiste à tecnologia na escola? 55% são os professores. Por quê? Primeiro que eles acreditam que isso representará mais trabalho. Olha, te digo o seguinte, vai representar mais trabalho? Num primeiro momento, sim. Claro, evidente. Por quê? Poxa, eu sou um professor que tenho 15, 20 anos de profissão. Né? Ou seja, tenho o meu planejamento praticamente todo na minha cabeça. Quando inserir novas situações, ou seja, uso de algumas tecnologias, por exemplo, lógico que eu vou ter que mudar. Lógico que eu vou ter que fazer um planejamento diferente. Então, no início, com certeza, eu posso dizer com toda franqueza para vocês que vocês vão ter um trabalho maior. Mas isso é no início. A partir do momento que vocês começar a lidar com a tecnologia e se apropriar dessa tecnologia na sua prática docente, do seu dia a dia, com certeza você vai ter um ganho substancial. Ou seja, de produtividade, um ganho substancial de produtividade, de efetividade, né? Fazer com que suas aulas possam ser mais, digamos, bem trabalhadas, não é verdade? Então, assim, é algo que só tem que trazer benefícios, né? Muitos professores resistem a utilizar as tecnologias porque falam que o aluno conhece mais de tecnologia do que eu. Gente, claro e evidente que isso vai acontecer. Porque o aluno, primeiro que ele é da era digital, ele nasceu na era digital. Né? Então, sim, com certeza, o aluno saberá mais sobre tecnologia do que o próprio professor. Só que tem um detalhe, ele não sabe refletir, coordenar a informação, conectar os diversos tipos de assunto daquela disciplina. Isso, quem sabe, é o professor. Né? Então, o professor é o quê? Vai ter que ser um guia para o aluno. Então, a tarefa do professor é mostrar para o aluno que o professor pode ajudá-lo, sim, nas suas atividades que ele deve executar no meio digital. Então, muitas vezes, a ideia é o quê? Abrace o que ele sabe de novo e aprenda com ele. Ou seja, se um aluno sabe mais de tecnologia, opa, vem cá, vamos trabalhar junto, não é verdade? Não é vergonha nenhuma para o professor dizer que não sabe ligar um computador, ou mesmo não sabe fazer alguma determinada situação num determinado software. Isso não é vergonha nenhuma. Agora, a tarefa de refletir, coordenar, né, fazer com que o aluno aprenda com aquela tecnologia, aí sim, o professor sabe. E ele sabe muito bem porque domina a sua disciplina. Não é verdade? Os computadores influenciam em sala de aula? Sim, totalmente. Por quê? Porque, olha lá, eles podem tornar as aulas mais divertidas e dinâmicas, eles têm a tarefa, por exemplo, eles podem prender mais a atenção do aluno, porque o aluno sai daquela sala de aula, né, maçante, né, muitas vezes cansativa, ali no cuspigis, né, e vai para um laboratório onde você tem imagem, som, movimento, né, e isso prende mais a atenção do aluno, levando, consequentemente, até mesmo a aprender mais. Facilita a tarefa de ensinar pelo professor? Também, porque muitas vezes é cansativo você ficar na frente de uma sala, 30, 40 alunos, né? Muitas vezes uma disciplina meio que complicada, né, nos dias de hoje, e você levando isso para os alunos para um laboratório, se a atividade for bem coordenada, muitas vezes aquela atividade torna-se mais leve, né, para o professor. E realizando um trabalho de pesquisa com auxílio da internet, colaborando também na realização de trabalhos em grupo. Então, a internet é um grande aliado, né, para os professores. O professor, um novo perfil de um professor hoje é estar antenado com essas novas tecnologias. E olha aqui, nós temos inúmeras tecnologias à disposição dos professores. Então, o novo professor, digamos assim, do século XXI,
estar sempre atualizado com o que há de mais moderno, sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, admite não ter todas as respostas, é parceiro do aluno e aprende com ele, continua mantendo a autoridade sem ser autoritário e utilizando todas as tecnologias à sua disposição. Temos problemas? Sim, temos problemas sim, claro, evidente. E temos que enfrentá-los de frente. Um dos problemas, por exemplo, quantidade de equipamentos insuficiente. Ou seja, os laboratórios não têm equipamento suficiente para todos os alunos, e essa é uma realidade, né? Poucas as escolas têm laboratórios grandes, né? A grande maioria tem uma média aí de 15 a 20 computadores. Tem escola que tem mais, tem escola que tem 2 laboratórios, né? Mas na grande maioria os equipamentos realmente são insuficientes para a quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula. Mas isso é perfeitamente contornável, sentando de 2 a 2, partindo a turma, né? Dá para se contornar. Outra coisa, falta de pessoal, é verdade, né? Ou seja, imagine um professor que vai levar a turma para um laboratório de informática. Só para sair de sala e chegar lá no laboratório, ele vai gastar aí 10 minutos e chega lá no laboratório até que todo mundo liga, que todo mundo está, digamos, pronto para começar a atividade, já se passou 15 minutos de uma aula de 50. Realmente. Com a falta de pessoal, se eu tivesse mais pessoas, né, na escola, por exemplo, para já deixar os laboratórios prontos, seria o ideal, né? Bom, digo o exemplo de algumas escolas, não são todas, mas em algumas escolas eu já vi um professor que está designado para utilizar a biblioteca ficar também responsável pelo laboratório. Não de auxiliar o professor na sua aula, mas pelo menos chegar, ligar os computadores, já deixar ligado, o professor usa, sai do laboratório e depois essa pessoa vai lá e desliga. Com certeza isso já poupa tempo, né? Mas isso é a organização de cada escola. Internet com velocidade baixa, é verdade. Infelizmente, né, nós temos uma grande demanda por internet. Por quê? Porque nós temos muitos computadores no laboratório. E por mais velocidade que a internet tenha, infelizmente, ainda é baixa. Bom, isso está sendo contornável, né? Hoje em dia nós temos aí escolas que têm velocidade bem considerável, né? Dentro da cidade de Jundiaí mesmo, nós temos escolas que têm velocidade de 10 mega. Né? Então já é uma velocidade bem razoável. E a tendência é que essa velocidade sempre vai aumentar. Né? Um outro problema é a falta de conhecimento por parte do professor dos programas instalados. Né? Muitas vezes o professor não conhece o que ele poderia utilizar nos laboratórios. E falta de tempo do professor para participar de capacitações. Também é um outro problema, porque ele trabalha em 2 escolas e muitas vezes não tem tempo de participar, né, de algumas capacitações que nós aqui do NTE promovemos. Mas isso, gente, é perfeitamente contornável. Né? A falta de conhecimento é sentando na frente do computador e vendo. Né? E, de alguma forma, né, conversando com os diretores, né, entrando em entendimento, dá para se arranjar, digamos assim, um tempinho para participar das capacitações. Mas eu falo o seguinte, que existe uma luz no final do túnel, principalmente para o professor, né, que não gosta de tecnologia, que não se interessa, que de alguma forma nunca utilizou o laboratório de informática da sua escola, por diversos motivos. Existe sim uma luz no final do túnel. Né? E qual seria essa luz? Comece a utilizar as tecnologias da informação. Né? Nunca foi tão fácil usar a tecnologia da informação nas escolas. Olha só, se uma criança de 3 anos consegue usar, por que não o professor? Qual é o segredo? Utilizar, sentar na frente do computador e ver o que tem. Quantos programas, né, existem, né, à disposição dos professores nos laboratórios de informática? Já está lá, pronto, basta sentar e usar. Né? Então, como a utilização simplesmente de uma máquina que está lá no laboratório com diversos softwares instalados pode melhorar a sua prática docente. Né? Lógico, é complicado, como eu falei, mas pelo menos vamos tentar. Vamos nos colocar boa vontade, não é verdade? Né? Nos laboratórios de informática, nós temos instalado o Linux educacional.
né? Em todos os laboratórios de informática das nossas escolas de nossa regional, nós temos o Linux Educacional 5. Por que do Linux Educacional 5 que muitas vezes as pessoas torcem o nariz? Porque é um software livre, ou seja, é um software que eu não pago para instalá-lo no computador, diferentemente do Windows, que a grande maioria das pessoas tem em suas casas, né? O Windows é um software proprietário, ou seja, eu preciso pagar para poder ter ele na minha máquina, tá certo? Então, quer dizer, utilizando o Linux Educacional, eu não preciso investir em softwares para utilizá-lo. Ele agrega o conceito de software livre, ou seja, vamos colocar aqui que ele é de graça, tá certo? O conceito é um pouco mais amplo, mas só para a gente ficar no conceito do é de graça, tá certo? Bom, esse é o Linux Educacional 5, que tem instalado em todos os computadores das escolas da nossa regional. Eu falo o seguinte, que a grande diferença dele em relação ao Windows, né, são a posição de determinadas ferramentas. O que acontece? Ele é diferente do Windows? Sim, mas tem a mesma finalidade. Né? Ou seja, você tem muitas vezes as mesmas ferramentas, porém em locais diferentes. Né? Então aqui, ó, assim como lá no Windows eu tenho o menu iniciar aqui, né, embaixo. Aqui também no Linux eu tenho ele, olha lá, da mesma forma, né? Ou aqui em cima também. Né? Então eu tenho diversos programas educacionais já instalados. Eu não preciso, por exemplo, né, utilizar a internet, coisa que é uma grande reclamação dos professores, né, que a internet é lenta, não tem internet no laboratório, enfim, né, eu não vou para o laboratório porque não tem internet. Então aqui eu já tenho instalado diversos programas. Por exemplo, um programa muito interessante para a área das séries iniciais, né, do ensino fundamental é o Gcompris. Aqui, ó. Bem-vindo ao Gcompris. Esse programa tem uma série de atividades, né? Aqui nós temos 141 atividades dividido das mais diversos assuntos. Né? Por exemplo, aqui eu tenho brincando com o computador, descobertas, experiências, diversão, matemática, quebra-cabeça, leitura e estratégia. Vamos entrar só num exemplo básico aqui de matemática. Por exemplo, né, você, com relação ao dinheiro, né? Por exemplo, o uso do dinheiro. Clique no dinheiro para pagar. Então eu vou clicar aqui no dinheiro, né, nas moedinhas, até dar o valor correspondente. Muito bom. Ok? E tem uma série de atividades. Né? Isso aqui é só uma das 141 atividades. Tenho também, por exemplo, né, um programa para a área de ciências ou química, o Causium, que é um programa voltado para a tabela periódica interativa. Né? Então, bem interessante, né? Bem completo. Um outro programa, só para a gente terminar, com relação à geografia, um mapa mundi, né? O Marble, né? Que ele te mostra aí, né, como se fosse um globo. Né? E você pode fazer uma série de interações, mostrando algumas cidades, né? Enfim. Né? Então, quer dizer, eu tenho uma série de programas educacionais com cunho educacional, dentro do Linux Educacional, sem precisar utilizar a internet. Então, esse aqui é um novo Linux, né, que será instalado nas escolas, né, nos laboratórios de informática de todas as escolas estaduais. Chama-se Linux SEMG, que é um Linux que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação. Né? Ele basicamente tem as mesmas funcionalidades do Linux Educacional 5, mas agregando algumas outras facilidades e alguns programas a mais. Então, futuramente, né, logo vocês vão ter aí esse Linux SEMG instalado nas escolas, nos laboratórios das escolas estaduais. Conheço o diretor Geraldo e a escola Jacarandá. O diretor Geraldo está próximo do final do seu primeiro ano na Jacarandá e ele passou esse ano pensando em uma forma de melhorar o desempenho dos alunos, que permaneceu o mesmo nos últimos 3 anos. Na escola Jacarandá, a maioria dos professores gasta mais tempo lidando com o comportamento dos alunos do que ensinando, e muitos pais não estão envolvidos na vida escolar de seus filhos.
O diretor Geraldo tentou explicar aos estudantes que eles todos podem passar de ano e ter sucesso, mas poucos acreditam nele. Ele pensou ouvir algumas ideias diretamente de seus alunos e teve uma ideia. Adicionou todos os alunos em um grupo Google e enviou um e-mail com a seguinte pergunta: como podemos melhorar nossa escola para que ela sirva a nossa comunidade, formando alunos bem-sucedidos e preparados para trabalhar e crescer no mundo depois da escola? Qual foi a surpresa de Geraldo com o que aconteceu a seguir? Em meia hora, 30 alunos responderam. Até a hora dele dormir, mais de 100 alunos já haviam respondido. Na manhã seguinte, ele tinha exatamente 313 respostas. Ele passou a semana lendo as respostas e conversas dos estudantes. Os comentários mais comuns foram que a escola é chata e não há nada relacionado ao que os alunos fazem na vida fora da escola. O diretor Geraldo respondeu aos e-mails perguntando o que os alunos fazem e onde gastam seu tempo. Quase todas as respostas são relacionadas a telefones ou à internet. E qual foi a resposta mais comum? Que os alunos adoram assistir vídeos online. Faltando 2 meses para o fim do ano letivo, o diretor Geraldo percebeu que nada do que eles tentaram até então parece ter melhorado na aprendizagem dos alunos. Então ele decidiu iniciar algumas experiências. Ele sugeriu aos bibliotecários usar recursos online e formou um grupo de teste, com professores usando vídeos e sites para suas turmas. Ele decidiu avaliar os resultados dos experimentos e fazer recomendações adicionais para toda a equipe, se os experimentos derem certo. Ele pediu ao grupo de professores que integrasse não só vídeos com conteúdo didático, mas também alguns vídeos motivacionais. Ele também sugeriu que eles invertessem o processo tradicional usado em salas de aula, enviando lições de casa em vídeo e usando o tempo em sala de aula discutindo e praticando conceitos. Ele pediu aos bibliotecários que integrassem o Google em suas turmas, uma vez que os alunos já usam no dia a dia. Por fim, ele decidiu criar um site da escola e pediu a cada um dos professores do grupo de teste que criassem um site para cada um dos seus cursos, facilitando a comunicação com os pais e alunos. O diretor Geraldo usou o site da escola para ajudar com a parte final do seu experimento, que ele chamou de mentoria reversa. Como a maioria dos seus professores não sabe como usar a internet com eficiência, ele escolheu alguns alunos que são formadores de opinião entre o grupo dos estudantes, especialmente aqueles que têm muita habilidade com tecnologia, mas mesmo assim têm notas baixas, para que fossem mentores de cada professor no grupo de teste, ajudando na elaboração de vídeos e sites. Essa etapa levou 1 semana a mais, mas logo os experimentos foram finalmente postos em prática. Em apenas 6 semanas, nas turmas de teste, a média aumentou 1 ponto, simplesmente porque os alunos entregaram mais tarefas. Os alunos explicaram que isso aconteceu porque eles podiam usar a internet para checar quais tarefas eles tinham e quais eram os prazos. Mais alunos decidiram ajudar e se tornar mentores dos professores, para que houvesse pelo menos um aluno mentor por classe ou período. Logo, os professores que não estavam envolvidos no grupo de teste queriam fazer parte dos experimentos, e os maiores aumentos de nota foram dos grupos com mais alunos mentores. E o grupo Google estava recheado de pensamentos, conversas e novas ideias, até durante as férias. O diretor Geraldo teve uma feliz surpresa. Com esse pequeno teste, a média por aluno subiu 1% em toda a escola e em todas as disciplinas. Foi uma melhoria significativa que fez com que ele decidisse contratar consultores em tecnologia para o próximo ano letivo, continuando a propagar métodos pedagógicos assistidos por tecnologia que, quando usados e avaliados de forma apropriada, melhoram a aprendizagem de maneira significativa. Ele não tem certeza, mas espera mais melhoria ainda para o futuro. Vamos ver o que acontecerá no próximo ano na Escola Jacarandá.